Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para vocês um dos impactos da Lei 14.365 de 2022, que trouxe grandes mudanças no Estatuto da Advocacia. Você sabia que essa Lei 14.365 de 2022, que foi sancionada pelo Presidente da República em 2 de junho, revogou do Estatuto da Advocacia o parágrafo 2º do artigo 7º que previa a imunidade dos advogados? É exatamente isso. Mas calma, deixa eu explicar para você que essa revogação não tem o impacto que nós tendemos a acreditar que tem. E vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a Lei 14.365 trouxe grandes mudanças muito positivas para a advocacia. E eu cito aqui alguns exemplos. Amplia as hipóteses de sustentação oral, nos recursos de agravo interno, por exemplo. Aumenta a punição dos violadores das prerrogativas dos advogados. Viabiliza também a liberação parcial de bloqueio de bens para poder receber os seus honorários. Veda o aviltamento na fixação de honorários e também amplia as hipóteses de consultoria jurídica, aperfeiçoa a relação societária, enfim, grandes conquistas para a advocacia sem sombra de dúvida. Mas, quando se lê na Lei 14.365 de 2022 que houve a revogação do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.904, que é o Estatuto da Advocacia propriamente dito, isso trouxe alguma perplexidade, mas nós não precisamos nos preocupar. Eu vou explicar aqui para você de forma bem didática. Bom, em primeiro lugar, a imunidade, a inviolabilidade do advogado decorre diretamente da própria Constituição Federal, lá no artigo 133 da Constituição, que fala que o advogado é essencial à advocacia e que a ele é assegurado, nos limites da lei, a inviolabilidade. Como nós sabemos, o artigo 133 da Constituição Federal é um exemplo clássico de uma norma constitucional de eficácia contida. Vamos lembrar, dentro daquela categoria das lições do professor José Afonso da Silva, Paulo Bonavides e tantos outros, a eficácia das normas constitucionais ela tem 3 planos na eficácia. A eficácia plena, a contida e a limitada. A eficácia contida é aquela em que a norma constitucional já produz seus efeitos de per si, não precisa de nenhum complemento ou atividade do legislador infraconstitucional. E o artigo 133 da Constituição Federal é um exemplo clássico de norma constitucional de eficácia contida. O que o legislador pode fazer, o legislador infraconstitucional, é modelar, trazer algumas limitações para aquilo que o texto prevê, mas ele vale e tem eficácia de per si só. Portanto, ainda que a Lei 14.365 tenha revogado expressamente a imunidade que constava no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.904 de 94, ou melhor, 8.906 de 94, ainda assim a imunidade, a inviolabilidade dos advogados permanece porque ela decorre diretamente da Constituição. Um outro ponto, a revogação do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.906 pela nova Lei 14.365 de 2022 não revogou também o artigo 142, inciso 1 do Código Penal, que diz o seguinte: não constitui injúria ou difamação punível. 1. A ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou pelo seu procurador. Então vejam, além de estar no artigo 133 da Constituição Federal, está no artigo 142, inciso 1 do Código Penal. Portanto, além disso, o artigo 2º, parágrafo 3º, lá do Estatuto Original da Advocacia, que é a Lei 8.906, o artigo 2º, parágrafo 3º, continua prevendo que o advogado, no exercício da sua profissão, ele é inviolável pelos seus atos e manifestações, nos limites da lei. Então veja, Constituição Federal, artigo 133, artigo 142, número 1 da Lei 8.906 e também o artigo 2º, parágrafo 3º, também da Lei 8.906 de 94, continua prevendo a inviolabilidade dos atos do advogado no exercício dos seus atos e suas manifestações.
E aqui a legislação, a intenção do legislador não foi acabar com a imunidade, muito pelo contrário, mas sim deixar que ela ficasse sendo tratada no Código Penal e na parte geral do Estatuto da Advocacia. Um outro argumento também em favor da manutenção da imunidade, não temos dúvida disso, é de que a parte do processo continua tendo a imunidade segundo essa redação do artigo 142.1 do Código Penal, não havendo qualquer sentido lógico que a parte tenha, mas o advogado que a representa não tenha imunidade. Então, isso seria um contrassenso tremendo. Então, a única mudança que a Lei 14.365 produziu ao revogar o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, é que lá no Estatuto original, a imunidade ela era mais ampla e abrangia ofensas e manifestações proferidas pelo advogado, inclusive fora do juízo. O que o artigo 142.1 do Código Penal agora garante é a imunidade apenas para ofensas feitas em juízo. Mas cuidado, como eu disse, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.906, continua prevendo que o advogado ele é inviolável nos seus atos e em suas manifestações. Além disso, um último argumento é o chamado efeito cliquet, ou a vedação ao retrocesso. A advocacia ela é um munus público indispensável para a administração da justiça. E todas as conquistas que se entrega para a advocacia é um benefício para a sociedade, é um benefício para o cidadão, para a democracia, para os poderes instituídos. Porque todos querem um advogado livre, um advogado independente e que tenha prerrogativas para poder exercer as suas atribuições. Não faria nenhum sentido você esvaziar uma proteção que a norma garantia ao advogado. Isso colocaria a advocacia num patamar inferior ao que antes ocupava e não faria qualquer sentido. Portanto, se fosse o caso, incidiria aqui a inconstitucionalidade por violação à razoabilidade, à proporcionalidade e à violação ao efeito cliquet, que é a vedação ao retrocesso. Garantias fundamentais, garantias da sociedade não podem ser suprimidas, sob pena de trazer uma proteção deficiente. E é isso que aconteceria. Portanto, esses são argumentos que mostram que, apesar da nova lei, a Lei 14.365 de 2022, ter revogado o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia, a imunidade e a inviolabilidade dos advogados, ela continua existindo, tendo um efeito direto da Constituição, porque o artigo 133 é uma norma de eficácia contida. A sua eficácia decorre diretamente da própria Constituição. As normas infraconstitucionais existem para trazer limitações e regulamentações, mas jamais poderá ser suprimida essa imunidade do advogado.